Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre as relações métricas. Este é um conteúdo de revisão para os senhores, né? Vocês já viram isso bastante. Só que a ideia de relações métricas, sempre quando fala assim, relações métricas no triângulo retângulo, o que vem na cabeça da gente? Teorema de Pitágoras, não é verdade? Porque o teorema de Pitágoras é um teorema utilizado em um triângulo retângulo para determinar a medida de seus lados, né? Dependendo do que for proposto no exercício, dá para a gente descobrir bastante coisas. Beleza, só que através do teorema de Pitágoras nós conseguimos, né, com o teorema de Pitágoras e também utilizando a noção de semelhança de triângulos, nós conseguimos outras fórmulas aqui nas relações métricas. Por exemplo, meninos, tudo começa aqui, ó, quando eu tenho um triângulo retângulo, certo? Eu tenho um triângulo retângulo A, B, C, certo? Eu tenho este triângulo retângulo em A. E aqui eu vou dividir ele de forma, meninos, que eu tenha aqui ângulos de 90 graus, certo? Então, eu vou traçar uma reta de A até H e eu vou chamar aqui de Hzinho, certo? Que vai ser a minha altura. Então, se é altura, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus e aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Já deixei aí para vocês, certo? E aí, meninos, aqui eu posso aplicar teorema de Pitágoras dos dois lados e quando eu faço isso, eu vou encontrar outras fórmulas, né? Outras relações métricas, vamos dizer assim. Então, meninos, vamos primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, vamos pegar este triângulo grande aqui, o triângulo ABC, e vamos dividir ele em dois. Aqui, esse triângulo, ele ficou virado, eu vou colocar aqui para vocês, na mesma orientação desse ângulo de 90 graus, este ângulo de 90 graus aqui. Então, eu tenho mais ou menos assim, ó. Aqui está o meu ângulo de 90 graus, então aqui é o A, certo? E aí, aqui em cima eu vou colocar o C, porque eu estou pegando, né, e fazendo isso aqui, ó, levando esse ladinho lá pra cima, tá? Só para o meu ângulo de 90 graus ficar embaixo, igual tá aqui, para vocês conseguirem visualizar a semelhança desses dois triângulos, certinho? Então, aqui é C. Quando eu passo aqui para C, aqui fica sendo o meu lado A, aqui B, e aqui fica sendo de B até A, que é o Bzinho. Então, agora eu tenho dois triângulos retângulos que são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, as razões entre seus lados, elas têm de serem iguais, não é verdade? Então, a razão aqui da base com a base do outro lado, do outro triângulo, é igual a razão entre a altura dos dois triângulos, por exemplo. E se eu pegar o maior lado de um dividido pelo maior lado do outro? Tem que ser igual, por exemplo, o menor lado de um dividido pelo menor lado do outro e assim por diante. Então, é isso que aconteceu aqui. Olha só, o A é a minha hipotenusa. Eu vou pegar o A e dividir por B. A dividido por B. Ele vai ter que ser igual. Agora eu vou escolher outro lado. Eu escolhi esse lado aqui, que é a alturinha, ó, que é o Czinho, certo? Então, se eu estou pegando a altura desse lado, do outro lado eu também tenho que pegar a altura. Só que do outro lado, essa altura é H. Então, eu tenho que A dividido por B é igual a C dividido por H. Professora, eu poderia pegar aqui embaixo B e M? Sim, poderia pegar, tá? Também ia ficar a mesma coisa. E aí, multiplicando cruzado, nós vamos chegar nessa seguinte relação. BC é igual a AH, beleza? Depois, ainda desses dois triângulos, como eu disse para vocês, eu posso pegar outros lados. Então, se eu pegar aqui o maior lado, que é A, e dividir pelo maior lado do outro, que é B, e agora, meninos, eu quero igualar a razão aqui entre as bases. Então, é igual a base desse menorzinho, que é B, dividido pela base aqui do outro, que é M. Pronto, cheguei nessa relação, certo? Como este B
É a mesma coisa que este B. Quando eu multiplicar B com B, eu terei B ao quadrado, é igual a A vezes M. Agora, eu já tenho duas fórmulas aqui, certo? Para me calcular segmentos, para me calcular lados deste triângulo. E depois, ainda analisando eles, olha só, que eu tinha pegado este triângulo maior, né, com este outro que eu tenho aqui dentro. Agora, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar este triângulo com este triângulo. Olha o que acontece, tá? Vou pegar este mais esse e vou analisar os dois. Os dois são semelhantes, certo? Então, aqui eu vou jogar uma regrinha de semelhança. Vou colocar aqui igualar as razões entre os lados. Aqui, eu dividi os dois triângulos e eles são semelhantes. Só que aqui, ó, meninos, eu teria que virar ele, tá vendo? Onde tá esse ângulo Czinho? Este ângulo C que é igual ao ângulo A. Por isso que aqui ficou trocado aqui na ordem, né? Quando vocês olharem, pode ser que vocês confundam, né? Então, H dividido por M, eu tô pegando aqui este lado que está adjacente a A e H. Então, H dividido por N. N é quem está adjacente a estes dois lados. Então, quem vai ficar embaixo? N e H. Então, se vocês observarem aqui, eu posso fazer assim, ó, para ficar melhor de vocês visualizar. Vou virar ele aqui para vocês, eu vou colocar ele em pé, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Olha só, aqui é o meu ângulo de 90 graus, aqui é o H, certo? Nossa, a canetinha tá horrível. Gente, isso aqui é um H, tá? E aqui é o A, certo? E aqui é o meu ponto B, tá? Quando eu viro ele, aqui é o meu M, aqui vai ser o B, e aqui de H até A, que é Hzinho, certo? Agora ficou melhor para vocês analisarem com este aqui, ó. Porque se eu pegar H e dividir por N, por exemplo, pegar aqui a altura e dividir pela base, H dividido por N, do outro lado tem que ser igual a altura dividido pela base. Então, tem que ser igual a M dividido por H, certo? Entenderam? Só virei esse triângulo para ficar melhor para vocês aplicar a noção de semelhança. Por quê? Professora, eu não posso igualar do jeito que está aqui por causa dos ângulos, tá? Você coloca os ângulos na mesma orientação para você não confundir. Se você conseguir já tirar os valores daqui, desculpa, as fórmulas, as relações daqui, tudo bem. A mesma forma você pode fazer este aqui, ó, tá? Você pode virar ele também, para ficar mais fácil para você analisar. Mas olha só, vou analisar este assim mesmo. Eu peguei A e dividi por C. A é que está adjacente a esses dois ângulos, A dividido por C. E o C está adjacente a um ângulo de 90 graus e este outro ângulo eu coloquei dois tracinhos. Então, o C, ele tem que estar para N, certo? E o A, ele tem que estar para C do outro lado. Então, foi isso que aconteceu, ó. A dividido por C é igual a C dividido por N. Então, daqui eu tenho 1, 2, 3, 4 fórmulas. Além do Teorema de Pitágoras, que este, né, nós já conhecemos e eu não vou revisar isso aqui com vocês. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.